Esquece essa ideia, porque isso não vai acontecer. Você está indo contra a causa final da criação da moeda fiduciária. Cara, essas plataformas de jogo, até mesmo a Bets, que parecem inofensiva, putz, mano, isso é anti-prosperidade. Bruno Perini, um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é investimentos e educação financeira, voltou a falar sobre um tema polêmico em seu Instagram, a inflação do real e a desvalorização da nossa moeda. Recentemente, ele abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado diretamente sobre o que seria necessário para aumentar o valor do real. Será que ele acha que dá para resolver o problema atual ou seria melhor começar do zero? A pergunta que ele recebeu foi a seguinte: o que é necessário para aumentar a valorização da nossa moeda? Ou precisa começar do zero? Nos stories, Bruno responde de forma bem direta e técnica, explicando o impacto das decisões políticas, cenário econômico atual e como o governo pode influenciar na valorização ou desvalorização do real. Ele aborda também os principais desafios que o Brasil enfrenta para controlar a inflação e estabilizar o poder de compra da moeda. Perini destacou que para melhorar a valorização do real, o foco precisa estar em uma série de fatores, como o controle fiscal e estabilidade política. Ele ainda comenta que medidas drásticas como começar do zero não são práticas ou viáveis em um país como o Brasil, tem uma economia já tão complexa e interligada. Passando aqui para agradecer aos inscritos do canal, isso ajuda bastante a continuar com os conteúdos. Muito obrigado. Esquece essa ideia, porque isso não vai acontecer. Você está indo contra a causa final da criação da moeda fiduciária. Você pega aquela antiga ideia do Aristóteles das 4 causas, a causa material, formal, eficiente, e tem a causa final. Qual foi a finalidade? Para que o construtor fez aquilo? E a finalidade da moeda fiduciária é perder valor. Ela é feita para isso. Você pega bancos centrais pelo mundo, todos têm metas de inflação, de desvalorização da moeda. Ninguém tem meta de deflação. Você volta na história do Brasil, procura um único ano onde você vai achar deflação. Tivemos alguns meses, ali em 2022, alguns meses. Você não tem ano de deflação. Você volta para antes do plano real, então, pior ainda. De 54 a 94, o Brasil teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4 dígitos nos anos 80, por exemplo. Então, não vai rolar. Assim como a seta do tempo é orientada numa só direção, do aumento da entropia, a mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando você pensa na seta do tempo, a direção que ele segue, ele está indo para o aumento da entropia, ou seja, ele está indo de mais ordem para mais caos. E a moeda fiduciária também tem uma seta. Ela está indo de mais poder de compra para menos poder de compra. Isso vai continuar acontecendo. Porque é assim que funcionam os governos pelo mundo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo. Embora eles arrecadem muito com impostos, eles emitam caminhão de dívida. Tem uma hora que não dá mais para aumentar imposto. Tem uma hora que já emitiu muita dívida. Para emitir mais vai ter que pagar muitos juros. Então o que eles fazem para sempre equilibrar a conta? Eles criam mais moeda. E aí quanto mais você cria, menos aquela moeda vai comprar. E eles vão parar de fazer isso? Não, porque não tem estímulo para isso. Mas na eleição a gente vai votar no político bom que vai fazer isso acontecer. Não vai, porque esse cara não ganha, esse cara nem vai para segundo turno. Ele tem 1% dos votos, o cara quer fazer isso. Porque todo mundo adora coisas gratuitas. Faça um teste aí na sua casa, no seu trabalho, faça as seguintes perguntas. Reúna o pessoal do seu trabalho e faça as seguintes perguntas. Vocês querem mais ou menos educação pública? O pessoal vai falar, não, tem que ter mais universidade, mais creche, mais escola, mais educação pública. Vocês querem mais ou menos saúde pública? Não, tem que ter mais hospital, mais tratamento, mais SUS. Então queremos mais. Vocês querem maiores pagamentos para os aposentados ou menores? Não, o cara trabalhou a vida toda, ele ralou, ele pagou o INSS, ele tem que ter mais pagamento. Vocês querem mais segurança pública ou menos? Não, a gente quer mais segurança pública. A resposta para tudo isso costuma ser mais. Aí depois você fecha com a pergunta, vocês querem pagar mais ou menos imposto? A maioria vai falar, não, imposto eu não quero pagar mais, eu já pago demais. Vamos tributar os mais ricos, que são a minoria da população, que sabe se defender disso e no limite vai embora do país para um outro que fala, pode vir para cá que aqui eu te isento de impostos. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Então a conta não vai fechar. Como a conta não vai fechar, o que eles fazem? Cria dinheiro. Então isso vai continuar acontecendo. Não há escapatória. É inescapável. E é justamente por isso que você tem que investir. Porque o patrimônio que você tem, ele está sendo diluído pelo crescimento da base monetária a todo momento. Ela não para de crescer. De modo que se você for um arquiteto, um médico, um advogado, lá atrás, quando você tinha realmente alguma coisa que provocava escassez na criação de moeda, como por exemplo, há muito tempo o lastro em ouro, muito mais lá atrás do que durante o século XX, ainda que existisse um dólar lastrado em ouro até 1971, os americanos estavam imprimindo moeda pra cacete, mesmo tendo esse lastro em ouro. Pagava a conta das guerras assim, né? O Vietnã foi todo pago com impressão de moeda, pô.
Então lá atrás você poderia ser um arquiteto que só sabia arquitetura, um médico que só sabia medicina, um advogado que só sabia direito. Hoje você é obrigado a também ser um financista. Porque se você não souber o mínimo, você está ficando mais pobre com o passar do tempo. É o que acontece. E aí, qual a sua opinião sobre a visão do Bruno Perini? Você concorda que ainda há espaço para melhorar a economia com os recursos e políticas atuais? Ou acredita que a solução teria que ser algo bem mais drástico? Evandro Guedes, conhecido por sua postura firme e visão sobre o empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, recentemente fez um desabafo em seu Instagram. Em uma caixinha de perguntas, ele foi questionado sobre o que pensa a respeito das plataformas de jogos de azar e apostas esportivas que têm se tornado populares entre os brasileiros. A pergunta que ele recebeu foi a seguinte: fala sobre essas plataformas que os brasileiros estão jogando, do seu ponto de vista. No vídeo, Evandro não hesitou em deixar claro que nunca se envolveu com esse tipo de plataforma e afirmou que considera essas práticas antes prosperidade. Ele argumenta que apostar em jogos de azar não traz crescimento real e que a verdadeira prosperidade vem de investimentos sólidos e educação financeira, não de tentativas rápidas e arriscadas de ganhar dinheiro. Cara, essas plataformas de jogo, até mesmo a Bets, que parecem inofensiva, porque teoricamente é um jogo de aposta, onde você tem A e B, né? Você torce, eu acho que tem várias variações. Cara, eu confesso que eu nunca entrei numa plataforma dessa na minha vida. E o jogo do Tigrinho, que eu acho que ele até ainda tá forte, mas já teve mais forte. E outros jogos de azar, o que acontece? Putz, mano, isso é anti-prosperidade. Tem uma regra que diz assim: toda vez que você coloca o seu futuro na mão de apostas e não na mão da sua competência, cara, você tá por um passo do buraco. E assim, a gente tem altos e baixos na vida da gente, tá, galera? Sempre tem, todo mundo tem altos e baixos. O que você tem que fazer é não ancorar os momentos que você tá mais doloroso, tentar ancorar esses momentos em facilidades. E jogo é facilidade, jogo é vício, galera. Vício já dizia Platão, né? Os vícios são o mal e o limiar do homem. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e comente sobre essa notícia. Até mais!